Bom dia, vamos para mais uma aula de Geografia para os alunos do 6º ano sobre o relevo da Terra. A litosfera. O termo litosfera surge da divisão da Terra em camadas, que são segmentadas a partir de seu estado físico. A litosfera é a camada sólida mais externa de um planeta rochoso e é constituída por rochas e solo. É na litosfera onde se localizam as placas tectônicas. Na litosfera também nós temos o núcleo e o manto. O núcleo ele é dividido em externo e interno e é a camada mais profunda, está no centro da Terra. E o manto é a maior camada, é onde fica o magma. Aí eu coloquei essa imagem para vocês, que é uma representação de como está a divisão da Terra, né? Nós temos ali a crosta, o manto, o núcleo externo e o interno. A teoria da deriva continental. Essa teoria afirma que anteriormente todos os continentes já estiveram unidos num único continente gigante, a Pangeia. E ela foi ampliada para a teoria da tectônica de placas. Nessa imagem aí a gente pode ver o desmembramento dos pedaços de terra, no caso dos continentes, até chegar à imagem atual que nós conhecemos hoje, né? A divisão atual dos continentes, que é como a gente conhece hoje. A primeira imagem a gente pode ver a Pangeia. Na segunda imagem nós temos já uma divisão em duas partes, a Laurásia e a Gondwana. E da terceira imagem em diante, esses pedaços de terra já começam a criar uma configuração mais próxima do que nós conhecemos hoje. A teoria da tectônica de placas, como falei anteriormente, né, ela foi uma ampliação da teoria da deriva continental. Ela explica o porquê, ou seja, o motivo dos continentes terem se movido e permanecerem em movimento. A existência de placas tectônicas, que seriam grandes partes da litosfera que flutuam sobre o manto. Então, por que os continentes começaram a se desmembrar do continente gigante, a Pangeia, e criar a configuração que a gente tem hoje? Justamente por causa das placas tectônicas, que começaram a entrar em movimento e afastar esses continentes. E acredita-se que eles permanecem em movimento. Os limites ou bordas das placas são zonas de grande instabilidade, onde se produzem tremores superficiais e profundos terremotos. Então, os terremotos que nós conhecemos, que a gente ouve falar, graças a Deus no Brasil não tem terremoto em si, mas tem abalos sísmicos, são causados por conta dessas placas tectônicas. Existem 12 placas, que podem ser continentais, oceânicas ou mistas. Nessa imagem aí a gente tem as placas mais conhecidas. O movimento das placas. O movimento das placas eles podem ser divergentes, convergentes ou transformantes. Divergentes é quando as placas por onde sai o magma em forma de lava. São as placas por onde sai o magma em forma de lava. Elas se encontram nas dorsais oceânicas, no fundo dos mares e oceanos. É onde também se formam os vulcões. Então, no movimento divergente, essas placas elas meio que se afastam uma da outra. Como vocês estão vendo aí na imagem, essas setinhas elas estão uma para um lado, outra para o outro. No movimento convergente, é quando as placas se chocam e uma mergulha por baixo da outra. Ocorre nas fossas marinhas e também onde se formam as grandes cordilheiras. Não é essa imagem que está aí do lado, é a imagem de baixo, onde tem o nome limite convergente. É quando as placas elas se chocam e ficam uma por cima da outra. É isso que fez surgir as grandes cordilheiras. E nos movimentos transformantes é quando as placas deslizam lateralmente uma em relação à outra. Nesse movimento não há o choque das placas, que é o movimento aí do meio. Vocês estão vendo cada setinha está indo para um lado e as placas estão deslizando uma do lado da outra. A formação do relevo. Existem os dobramentos e as falhas. Os dobramentos são ondulações que ocorrem em rochas que oferecem pequena resistência às forças internas. E as falhas são fraturas ou desnivelamentos
que ocorrem na crosta em áreas em que as rochas são mais resistentes às forças internas e se quebram ao invés de dobrar. Os fatores internos são aqueles que atuam no interior para a superfície da Terra, como por exemplo os terremotos e os vulcões. Existe ainda o Círculo de Fogo do Pacífico, que é onde se concentra quase a metade da ocorrência de vulcões e terremotos. Está localizado no litoral do Oceano Pacífico. E além dos fatores internos, existem também os fatores externos, como o próprio nome já diz, são aqueles que atuam de fora para dentro. Por fim, como tarefa para vocês fazerem aí em casa, temos a leitura do capítulo 7, que vai da página 59 a 65, e a atividade da página 66 a 68. Bons estudos! Chega, Moana, parou? Não.